Pois, fala da introdução. Bom dia, Srs. Deputados. Vamos dar início à audiência com a Associação Nacional do Ramo Automóvel. Temos na nossa presença a Sra. Secretária-Geral, a Dra. Nélia Valcanova, e do Departamento Jurídico, a Dra. Bárbara Coutinho e o Sr. Afonso Ferreira, membro dos órgãos sociais. Temos entre nós, por enquanto, representantes do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, e do Partido Comunista, o Sr. Deputado Bruno Dias. Disseram-me que o Sr. Deputado Aldeira Amaral deverá estar aí a chegar. De qualquer forma, não sei se sabem como é que funciona este tipo de audiências. 10 minutos para uma intervenção inicial, que eu pedia que não ultrapassasse 10 minutos. Questões depois por parte dos seus deputados e depois mais 10 minutos para responder. Portanto, eu pedia o favor que fosse um pouco rigorosa no cumprimento dos tempos, porque hoje é um dia cheio de audiências e por isso começamos a prejudicar umas a seguir às outras. Portanto, muito a Sra. bem. Secretária-Geral gostaria de já a palavra para a sua intervenção inicial. Muito bem. Bom dia. Antes de mais, agradecemos esta audiência. Esta audiência vem em resposta de um pedido feito em junho do ano passado pelo nosso presidente falecido, o Sr. Dr. António Teixeira Lopes, que na altura tinha feito este pedido, e nós recebemos esta audiência, informação. Portanto, nós vamos trazer mais uma vez assuntos que o Dr. Teixeira Lopes tinha trazido várias vezes a esta comissão. Eu, pessoalmente, estive com ele no mínimo 3 vezes e eu não me vou alargar, tenho aqui uma apresentação inicial, só vou dizer que a ARA é uma entidade sem fins lucrativos de utilidade pública certificada pelo Bureau Veritas. Nos nossos objetivos, como sempre, são defender os interesses dos nossos associados e tentar criar soluções junto do Governo, e neste caso estamos a contar com a ajuda desta comissão, porque o que é que nos trouxe aqui? E, como sempre, o principal assunto é a concorrência desleal no setor automóvel. Tendo em conta o timing, eu vou passar a palavra para a doutora Bárbara Coutinho, nossa advogada, que é dos serviços jurídicos. A parte de enquadramento do peso do setor automóvel está na apresentação, que podem consultar. Quantas empresas temos, o número de pessoas, para terem uma ideia o que é que representa o setor automóvel em Portugal. Doutora Bárbara. Quem passa a palavra sou eu, não é a Sra. Secretária-Geral. Peço desculpa. Portanto, a doutora Bárbara Coutinho, fazer o favor. Muito bom dia a todos. A ARA solicitou esta audiência, como a doutora Nelly acabou de referenciar, devido a um problema que já é bem conhecido do poder político, mas que continua a proliferar, que é a questão da concorrência desleal. Portanto, a ARA entende ser premente a introdução de medidas que salvaguardem as empresas regularmente constituídas. É um problema transversal a diversos setores, não é só um problema do ramo automóvel. No entanto, entendemos que é necessário adotar, sim, uma postura dinâmica de incentivo e de apoio aos operadores económicos regularmente constituídos. Temos assistido a uma proliferação feroz das empresas fantasma. Esta economia informal introduz distorções no processo concorrencial, colocando as empresas competidoras em desvantagem perante estas empresas ditas fantasmas. As principais causas da proliferação, temos aqui um PowerPoint que referencia essa questão, identificamos desde logo a elevada carga fiscal que recai sobre as empresas, mas também a instabilidade económica. E tudo isto conjugado traz consequências para o setor, desde logo a distorção da concorrência entre as empresas e a redução da receita fiscal. Referindo-me concretamente ao subsetor oficinal e das vendas de usados, julgamos que estes são os mais atingidos pela proliferação das empresas fantasma. Desde logo,
porque são empresas ou pessoas que trabalham à porta fechada, de noite, aos fins de semana, quando é mais seguro não estarem sujeitos a uma fiscalização. Relativamente a esta questão, a Assembleia da República recomendou ao Governo o estudo e a adoção de medidas urgentes e de apoio de sustentabilidade ao setor automóvel, que é a Resolução número 128 de 2013. No seu ponto 2, referia-se que deveria o Governo assegurar uma intervenção robusta, robusta das entidades de fiscalização do Estado, nomeadamente da ASAI e da Autoridade Tributária, no combate à economia paralela. Neste ponto, há debate-se pelo alargamento dos horários das fiscalizações, que eles não se cinjam apenas das 9 às 5, mas que abarquem períodos noturnos, bem como fins de semana, de modo a que se diligencie no sentido de se averiguar se estas empresas estão ou não regularmente constituídas. Mas também julgamos ser importante criar condições de modo que as câmaras municipais e mesmo as juntas de freguesia colaborem no sentido de identificar locais onde estão depositados resíduos oficinais e que é manifesto que, pelo menos ali perto, se desenvolverá uma atividade ilegal em que não há lugar em encaminhamento dos resíduos para as entidades competentes. No subsetor das vendas de usados, há cada vez mais há uma proliferação enorme do número de vendedores ilegais que se fazem passar por particulares e que são uma concorrência feroz e desleal aos comerciantes regularmente constituídos. Por isso, na apresentação, faz algumas propostas que entendemos serem importantes no sentido de se combater a economia paralela, em especial no setor automóvel. Designadamente, entendemos que a redução da carga fiscal que recai sobre estas empresas é de bastante relevo. E neste ponto, no ponto 5 da resolução da Assembleia da República, estão elencadas uma série de medidas sobre as quais poucos resultados se viu. Daqui posso destacar as que deram algum fruto, designadamente o registro de propriedade pelo vendedor, que agora é possível e que está na linha B do artigo 5º, e depois, e mais recentemente, porque é mesmo muito recente, as alterações que se fizeram às guias de acompanhamentos de resíduos, nomeadamente através da EGAR, que este ano não terá efeitos úteis práticos, mas para o ano já haverá lugar a pré-preenchimento. Tudo o mais está por fazer. Não temos qualquer indicação de que haja medidas no sentido de haver, por exemplo, o alargamento dos prazos dos registros provisórios, que se simplifique e reveja em baixo os emolumentos para as transferências de propriedade, que haja estudos sobre a possibilidade de suspensão do IUC durante o período de revenda. E chamo especial atenção para a questão da necessidade de se criar legislação no sentido da recolha de resíduos ser aplicável não só às oficinas, mas todos aqueles que se dedicam à comercialização de determinados componentes automóveis, designadamente o que está disposto na linha J, sujeito às grandes superfícies às regras decorrentes da legislação ambiental em vigor, no que se respeita à comercialização de baterias e óleos para o setor automóvel em concreto e no que se refere à obrigação de recolha e tratamento de resíduos, equiparando os preços e efeitos aos profissionais do comércio e reparação automóvel. Na questão das oficinas, também gostaria de vos chamar a atenção relativamente à questão da relação entre as oficinas independentes e as companhias seguradoras, nomeadamente da intervenção que é feita dos call centers junto dos lesados, ou seja, todos nós somos obrigados a ter um seguro de responsabilidade civil, transferir a nossa responsabilidade para uma companhia seguradora. O que acontece quando temos um acidente e somos lesados, as companhias intervêm no sentido, ou seja, dão um tratamento diferenciador e discriminatório às oficinas independentes relativamente às oficinas recomendadas.
Isto porquê? Porque a abordagem é sempre no sentido de que nós vocês devem fazer a reparação na oficina que nós indicamos. E como é que fazem esta abordagem? Dizendo que oferecem qualidade, que oferecem veículo de substituição, que oferecem garantia, que já são coisas que decorrem da lei. Portanto, obviamente que têm que oferecer independentemente do sítio onde a reparação seja feita. No entanto, para o consumidor que não sabe, que não tem conhecimento sobre estas matérias, facilmente desiste de reparar o veículo na sua oficina de confiança e vai para fazer a reparação numa oficina independente, numa oficina recomendada, peço desculpa. Outra matéria que tem agora surgido é o facto dos tempos de realização das peritagens, comparativamente umas oficinas com as outras, serem manifestamente superiores quando são realizadas em oficinas independentes, ou seja, o cliente vê, vai demorar mais tempo, vou ter veículo de substituição e, ainda por cima, a oficina não me dá garantia, portanto, vou fazer a reparação onde a companhia seguradora me indica. Eu não sei se posso... Não, eu queria passar aqui a palavra ao senhor nesta parte, está bem? Sra. Afonso Pereira, para completar a intervenção inicial da ARA. Bom dia a vocês todos. Portanto, o que se passa a nível... Eu também, além de pertencer à ARA, eu tenho uma oficina reparadora de multimarca, onde tenho 14 empregados. E o que é que se passa é a dificuldade que hoje temos em relação à concorrência desleal, a nível dos tais ditos pescateiros. Eu penso que deviam criar em que acabassem com a fatura do consumidor final. Se nós todos temos um número de contribuinte, na compra, as casas de peças deviam pôr o número de contribuinte de quem compra. Porque aí, numa fiscalização que houvesse a uma casa de peças, conseguiam chegar à pessoa que não está coletada. Porque iam ver um número de compras e iriam saber se essa pessoa tem tantos carros dele próprio ou não. Isso era um ponto que eu penso que a fatura do consumidor final devia terminar. A pessoa que compra, ok, tem o direito de o comprar, mas que se fosse identificado pelo seu número fiscal. Na questão de companhias, como a doutora aqui falou, o problema não é as companhias ter oficinas recomendadas. É o problema da recepção no call center de mentirem, não serem verdadeiros. Porque se você é recomendado, a peritagem é logo feita, é tudo, não é? Mas nessa recomendação, numa oficina recomendada, eu já lo fui. Não vos vou mentir que experimentei. E isto é simples, eu vou-vos rodar aqui uns números que é fácil, vocês chegam lá. Se eu faturo para uma companhia 200 mil euros e se eu tiver que lhe dar 20% de desconto, ele está-me a levar a todo o maluco. Eu de certeza que vou falhar depois nos meus pagamentos fiscais, na minha segurança social. Não vou ter os meus trabalhadores como tenho-os declarados com 1.200 euros e 1.300. Irei declarar os 500 e tal euros, que é o mínimo, e que no nosso setor não há ninguém a ganhar 500 e tal euros. É muito difícil. Hoje o nosso setor é bem pago. Um profissional que trabalha é bem pago. Mas eles, ao fazerem-nos essa luta na recepção da chamada, dizerem, olhe, vá para ali, porque ali você tem estas condições, você ali tem a garantia, tem tudo isso é treta, não é? E as pessoas, por vezes, não sabem os seus direitos e vão na onda deles. Outra é a questão para a marca, eles dão peças originais. Na multimarca querem só meter concorrência, que é material de fraca qualidade. Isso eu já o fiz prova, já estive cá, já estive a Fidelidade, já me levou a Saragoça, eu fiz-lhes prova de que o material não tem a qualidade, que a certificação deu-me para rir, eles não têm certificação de equivalência, eles compram uma peça, andam de fita métrica a medi-la e medem a outra. E põem ali um selo de, ok, esta está boa, está certificada, que me deu de rir. Automaticamente, se um cliente meu sabe que na minha casa vão meter peças de concorrência, é evidente que o cliente sabe que na origem mete a origem e vai para a origem. Eu não tenho hipótese de concorrer com essa realidade. E depois tem isto. Se estou a faturar 200 mil euros para uma companhia, ter que lhe dar 20% sobre esse faturamento ao fim do ano,
Eu era um homem rico, eu vinha hoje visitar-vos de helicóptero ou de avioneta, não vinha de carro. Porque eu vou-lhes dar o lucro todo a eles e esmagam-nos completamente e é para acabar. As oficinas não vão aguentar isto. As multimarcas não vão aguentar isto. É impossível. E nós temos bastantes, a nível do país, segundo as estatísticas, 16 mil com as ilhas. Na Norte, 5 mil. E isso leva com que as pessoas nem possam cumprir. Tenho lá, ainda ultimamente, a ASAI fechou lá uma oficina em que lhe aplicou uma multa de 80 mil euros, coitado. Porque eles, outra também que está, eu peço-vos que eu estou a resumir isto um bocado, na questão de, por exemplo, eu sou demandado pelo cliente para tratá-lo do acidente, porque há pessoas que, coitados, trabalham, não podem atender telefone, não podem tratar, ou tratam do acidente e vão perder um dia de trabalho, que a muitas famílias o dia de trabalho às vezes faz muita falta, esse dia. Na Aliança, por exemplo, não me marcam a peritagem, recusam-se. Eu não sou maluco, não é para estar aquele dia. Eu mando para lá um mail, mando para lá a declaração amigável, faço todas as normas. Recusam-se a marcar, querem falar corretamente com o proprietário. Então, se o proprietário, coitado, nas horas que eles estão abertos, está fechado, está a trabalhar, seja, está fechado no seu trabalho, recusam-se-me a marcar. A AGEIAS agora ainda está também muito mais agressiva, mente. Agora não marcamos, depois ligamos e para nós, que não somos recomendados, às vezes 15 dias para marcar uma peritagem. Isso leva com que o cliente às vezes mude de ideias. Eles depois tentam contactar o cliente e para levar para o outro lado, porque a nós está a demorar 15 dias e 10 dias. Eu acho que era aí que devíamos regulamentar isso um bocado e exigir que eles tivessem normas. Quer dizer, eu estou de acordo com que eles têm o direito completamente de ter as oficinas. Olha, nós temos umas oficinas, agora não são, é mentira. Porque lá tem carro, lá tem garantia, lá tem tudo isso, está em decreto. A reparação, o reparador é obrigado a dar garantia, o carro de substituição é companhia, já por isso é que elas são companhias de seguros e pagam, e são culpadas de muita coisa. Até, por exemplo, podemos falar aqui um bocadinho na questão de roubos, até dos automóveis. As companhias são que fomentam o roubo. Porquê? Porque ao vender salvados, que completamente eles dão-os como inúteis, mas como o salvado ainda dá muito dinheiro, porque é os documentos que eles querem, e eu acho que um carro, se a companhia deu como perda total, tinha que ser eliminado, sair do mercado. Os documentos eram anulados, a matrícula, como se faz o abate a um carro. Mas as companhias não, isso mete muito dinheiro ao bolso deles. E as comissões depois que há, não é? Para quem nos vê. Isto é realidade, estou-vos a falar, uma realidade um bocadito com o meu português, mas é isto que os deputados podem presenciar. Eu tenho lá ainda agora um BMW, um 535, roubado, na Tranquilidade. Que a Tranquilidade, ele apareceu passado um mês, o número está apagado, vamos-lhe pôr a funcionar novamente, mas esse carro estava com uma matrícula de um carro que foi desfeito na A1, um 530. Epá, deviam acabar com isso, porque se acabarmos com isso, 50% do ramo automóvel em roubos abranda. Isso eu garanto. Os senhores podem apontar isto, 50% do nosso ramo do roubo ao automóvel para. Mas isso é um negócio que dá muito dinheiro na mesma, o salvado. Era isso que eu gostava que vocês tentassem nos ajudar e regulamentassem alguma parte na questão do atendimento. O call center, ok, que exista. É muito triste, senhores deputados, eu ter 4 processos de uma companhia e ligo para lá, quero falar de um e digo, mas tenho aqui mais outros. Não, tenho que fazer uma chamada por cada telefonema. Isso parece terceiro mundo, não é? Por cada processo tem que fazer uma chamada. Não me tratam de... Epá, não a brincar, não é? Temos a questão de... Pá, olha, pronto, eu tenho uma companhia atualmente que não me paga desde novembro. Se eu não tivesse bom crédito na banca, não sei o quê, eu não pagava aos meus empregados. É triste ter que andar a telefonar e parece que estou a pedir uma esmola. Não há problemas nenhuns comigo, não há cá castigos, não há nada. Não tem. Eles são a mandar a gente embora, não têm gente para processar as faturas e, segundo eu sei, têm 14 mil faturas para processar de pagamento. Quer dizer, há oficinas, no meu caso, que são uma oficina média, uma oficina pequena, que tem também... O dinheiro faz-me falta, não é? Desde novembro não receber dinheiro é complicado. Vocês vejam que é o domínio que as companhias estão a pôr nisto. Era isso que eu gostava que vocês ajudassem. Okay. Obrigada. Eu dei a tolerância porque, obviamente, o tema era significativo e estava a ser objetivo. Passaria a palavra aos seus representantes parlamentares, Sra. Deputada Fátima Ramos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Cumprimento as pessoas que estão aqui em representação da Associação Nacional do Ramo Automóvel, a quem damos de imediato as boas-vindas, quer a doutora Nélia Valcanova, quer o Sr. Afonso Ferreira e a doutora Bárbara Coutinho. Agradecemos todos os alertas que nos trouxeram e, em relação a este assunto e ao que toca à economia paralela, recordar que no tempo do governo do PST e do CDS se tentou fazer um combate a este tipo de economia. E eu recordo-vos, e os senhores certamente se recordarão também, de algumas medidas que inclusivamente geraram bastante polémica, mas que estou certa que acabaram por ter algum efeito positivo. Eu recordo a medida de tentar incentivar as pessoas que pediam a fatura com o número de contribuinte, que muitas vezes foi relativizada e criticada por alguns, mas que mais não pretendia do que, de facto, criar uma maior moralização em todo este processo. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes que quem não deve não teme e, portanto, se todos pedirmos as faturas com o número de contribuinte, aliás, na sequência daquilo que foi a sua sugestão, se todos pedirmos as faturas com o número de contribuinte, será uma forma, certamente, uma forma de controlarmos aqueles que são ilícitos e que fogem ao fisco. Por outro lado, também foi o PSD e o CDS, na altura do governo, que tentaram e que criaram alguns incentivos, nomeadamente no que tocava ao ramo automóvel e às faturas com o número de contribuinte em relação ao ramo automóvel. Portanto, foi uma tentativa de moralizar. E porquê? Porque nós somos um pouco, e somos bastante, a favor daquele que se diz muitas vezes que são as contas à moda do Porto. Eu não sou do Porto, mas são as contas à moda do Porto. Se nós conseguirmos que todos paguem, todos pagamos menos. E é por isso que é o próprio PSD que defende também a baixa dos impostos, nomeadamente para as empresas, porque achamos que, se por um lado podemos baixar os impostos, se fizermos maior controle daquilo que é a economia paralela. E o número fiscal é certamente uma das medidas de fazermos maior controle dessa mesma economia paralela. Portanto, dizemos que nesse aspecto estamos em sintonia, vai no sentido daquilo que nós sempre defendemos. Depois, em relação à maior fiscalização que referiram, achamos que, de facto, ela deve existir e deve existir. Muito recentemente recebemos aqui também a própria ASAI, até um sindicato associado à ASAI, que também nos fez conta, ou nos deu conta, de alguns problemas que estão a existir a esse nível e, portanto, registramos aqui as vossas sugestões, bem como no que toca, quer aos processos das vendas ilegais, e agora este problema que foi referido pelo Sr. Afonso Ferreira e que tem a ver com as vendas dos salvados e também a forma de atuação dos call centers. Portanto, registramos, depois iremos ver o documento que nos trouxeram. Eu gostava apenas de perguntar o seguinte: este requerimento para serem aqui ouvidos na Assembleia já data de 2016, de dezembro de 2016. Durante este período que decorreu... 17, ouvi de 2016. Junho de 2017, sim. Sim, não é por isso. Junho de 2017, sim. Pronto, sim. Pronto, a minha questão era, e não tem, ou seja, eu queria ir até 2016, ou seja, não propriamente a data do requerimento, estava convencida que era 2016. No fundo, saber se nos últimos 2 anos se tem notado alguma melhoria neste controlo ou não. Isto é, se notam que as coisas estão a melhorar ou se notam que está tudo mais ou menos na mesma, ou seja, só notaram melhoria quando surgiram quando surgiu a lei do incentivo às despesas, o incentivo fiscal para as despesas nas oficinas, ou seja, se só notaram alguma melhoria nessa altura ou se tem vindo a notar nos últimos anos essa mesma melhoria. Depois, em relação aos sistemas de fiscalização e no fundo, aquilo que tem a ver com a gestão da própria ASAI, etc., como sabem, nós neste momento não estamos no Governo e, portanto, compete ao Governo fazer mais trabalho e exigir mais fiscalização. Aliás, como os senhores, basta olhar para os números que os senhores aqui nos dão, e nomeadamente no que toca aos negócios à porta fechada, em que nos falam aqui de uma faturação que pode andar na ronda dos 1.000 milhões de euros, ou seja, isto, em termos depois de IVA e dos próprios, das contribuições para a Segurança Social, ou seja, estamos a falar de muito imposto e de muito dinheiro, que certamente será muito útil para os cofres do Estado. Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Hugo Costa. Muito obrigado a todos. Cumprimentar a
Sr. Vice-Presidente, cumprimentar todos os deputados, cumprimentar também a Associação Nacional do Ramo Automóvel. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, este setor, assim como outros, são muito importantes para a economia. E, obviamente, que temos consciência das dificuldades que estão relacionadas com a economia informal. Certamente, Sra. Deputada Fátima Ramos, eu tenho que comentar algumas afirmações, estaria noutra sala, porque o problema não estava bom no anterior governo e não ficou bom agora, o problema mantém-se, quanto muito, não é um problema de ontem. Certamente, eu até me recordo na outra legislatura, não estava cá como deputado, estava cá noutras funções, recordo perfeitamente até um estudo sobre a economia informal e o peso que a economia informal tinha na economia, naquela altura. Por isso, certamente não posso concordar com algum folclore político dizendo que bem, no anterior governo isto estava tudo bom a nível do setor e agora não está tudo mal. Não, obviamente que existem problemas que têm que ser resolvidos e que devem ser resolvidos. A fiscalização é muito importante. Nesta Comissão de Economia e Inovação e Obras Públicas, recentemente tivemos cá a ASAI, que nos colocou um conjunto de preocupações. Obviamente que garantir uma verdadeira fiscalização, defender a economia real, ou seja, defender quem cumpre a lei, em detrimento de quem não cumpre a lei. Obviamente que essa é a nossa responsabilidade. E em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de dar o nosso empenho, porque obviamente que se o setor que está legal, o setor que paga impostos, o setor que contribui, que cria emprego, estiver melhor, obviamente que todos estamos melhor, até para as contas públicas, até para todos os efeitos, é preferível que assim seja e não um setor paralelo. Por isso, compreendemos as vossas preocupações, estamos empenhados também em conseguir que a economia informal, também neste setor, que sabemos que é um setor complexo, em que desde sempre houve muita economia informal, o famoso biscateiro, digamos assim, não é uma coisa de agora, nem de há 10 anos, nem de há 20 anos, nem de há 30 anos, infelizmente sempre existiu e não é fácil, muitas vezes, fazer face a isso. Obviamente que temos que colocar mais fiscalização. Obviamente que existe um conjunto de medidas que devem e que podem ser pensadas, por exemplo, e que podem ser estudadas, por exemplo, essa que foi colocada, que tem a ver com as lojas de vendas de peças. Certamente é um setor, é uma área que nós estamos disponíveis para estudar e para perceber, poderá ser uma forma de chegar, muitas vezes, ao infrator, digamos assim, à pessoa que não está a cumprir a lei e que nunca perde o número de contribuinte. Obviamente que temos que encontrar uma forma de resolver, temos que encontrar uma forma de tentar resolver o problema, porque, obviamente, quem cumpre a lei deve ser defendido, porque está a criar emprego, está também a criar riqueza para o país, está a pagar impostos em detrimento de alguém que não o faz e que muitas vezes pratica essas funções em horários que são muito difíceis de apanhar, por exemplo, madrugada, reparações de automóveis em sítios que ninguém imagina, em caves de casas, etc., que são muito difíceis de apanhar, porque na prática, a menos que houvesse um polícia em cada casa, será muitas vezes difícil de apanhar, porque existe alguma conivência sempre nestas situações. Por isso, obviamente, estamos preocupados com a situação. Agradecemos também o vosso pedido de audiência e estaremos disponíveis para tentar encontrar, também junto com o Governo, junto com os outros grupos parlamentares, porque certamente é um problema que todos concordamos, encontrar as soluções necessárias. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a delegação da Associação Nacional do Ramo Automóvel, agradecer a vossa presença e agradecer as vossas intervenções. As vossas intervenções são bastante mais interessantes e concretas do que o vosso pedido de audiência aqui na Comissão. Eu percebo que já tem alguns meses esse pedido de audiência e que se centra sobre as questões de fiscalização ou não fiscalização da atividade da economia paralela existente neste ramo, mas as vossas intervenções centraram-se sobre questões muito mais relevantes, queremos nós, para o próprio futuro do setor, porque refletem práticas de natureza de abuso de poder dominante por parte de empresas, neste caso as seguradoras do ramo automóvel, que pretendem blindar, digamos assim, a atividade de reparação automóvel com base em mentiras, como foi dito numa das intervenções,
ou com base em exibir predicados e vantagens que já estão inscritas na lei, portanto não constituem vantagens nem benefícios de espécie particular, dado que tem sobretudo a ver com o cumprimento da lei. Eu creio que o vosso próprio papel mais proativo na denúncia dessas situações concretas ajudaria não só às entidades fiscalizadoras para exercerem a sua atividade mais focada sobre as várias componentes que as vossas intervenções iniciais focam e se orientam, e ajudaria, por outro lado, também a própria Assembleia da República a legislar sobre mecanismos de abuso de poder dominante, sobretudo de falseamento da concorrência, que incidem sobre aspectos particulares do ramo do comércio e do ramo automóvel. E, portanto, portanto, o caso que citou da aliança da companhia seguradora e essa orientação que é dada e eventualmente no comércio ilegal que as próprias seguradoras fazem com os salvados que depois comerciam não se sabe com quem, esse tipo de circunstâncias não são muito difíceis de apagar, não é? Não são muito difíceis, até porque se conhecem, por um lado, e depois também se conhece a origem dos veículos que entram em condição de salvados, porque isso está relatado na sinistralidade e, portanto, há várias entidades que intervêm na identificação da essência de salvados, que podem ser, se a informação for, digamos, centralizada e for concentrada, se for filtrada, esse tipo de situações torna-se bastante mais difícil. Agora, eu, sinceramente, creio que a Associação tem, eu não quero, digamos, meter-me, digamos, na atividade da vossa Associação, mas eu creio que para melhor responsabilização das próprias entidades fiscalizadoras, esse conjunto de situações que vocês referiram devia ser passado a escrito e funcionar como denúncia junto das entidades fiscalizadoras para que elas possam agir mais voltadas para determinados aspectos dessa cadeia, digamos, de valor que está a ser interrompida ou subvertida por práticas que atentam à concorrência e atentam a boas práticas em termos de exercício da atividade económica no ramo. E portanto, o que eu vos perguntava era se vocês já fizeram esta tentativa de enveredar pela denúncia de um conjunto de circunstâncias concretas. Por exemplo, o Instituto de Seguros de Portugal é entidade reguladora das companhias de seguros. Se forem enviadas determinadas queixas ao Instituto de Seguros de Portugal para desconformidades que existem na prática das companhias seguradoras relativamente a uma série de aspectos do ramo, da vossa atividade, isso poderá ter como efeito que eles possam agir, ou pelo menos possam investigar e fiscalizar o exercício desse tipo de normas. Da mesma maneira, no caso da ASAI, em relação ao comércio paralelo, não é? Digamos, a economia paralela que se desenvolve nesses casos, a existência ou não de faturas com um número de contribuinte do próprio e não digamos, do operador que vai fazer essa compra, também se for feita essa compra no âmbito de um processo de reparação, isso também é possível fazer, não é? Portanto, não vamos agora pensar que num processo de uma reparação de um automóvel é o proprietário que tem que ir comprar os órgãos que precisam ser substituídos e que isso não possa ser feito pela própria entidade que procede à reparação. Portanto, esse aspecto, esse circuito, digamos assim, desde que tenha a indicação do número de uma entidade, o número fiscal de uma entidade, seja lá qual for, permite colocar-se ao abrigo
das falcatruas e, eventualmente, das irregularidades processuais que existem nesse setor. Portanto, a pergunta que eu vos queria fazer é se, no âmbito de alguns dos estudos que estão aqui referidos na resolução da Assembleia da República de 2013, existem ou não dados sobre, digamos, o comportamento do setor em relação às matérias que estão aqui apontadas para serem estudadas e avaliadas. E também se as entidades fiscalizadoras, se vocês já experimentaram fazer algumas dessas denúncias junto das entidades fiscalizadoras que eu referi há pouco. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aleiro Amaral. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a delegação da ARAM. Já as matérias aqui trazidas são conhecidas, são, infelizmente, direi eu, não há praticamente novidade nenhuma. Diria só faltou falarmos de reboques e da matéria de reboques automóveis, não falaram, não vi ainda o documento, mas, portanto, quase que adivinhava as matérias uma a uma e, portanto, mais do que fazemos isto de forma retórica e tautológica, eu gostaria, e algumas perguntas já foram feitas, no fundo, incentivar uma associação nacional, ainda por cima com a representatividade de ser uma associação nacional, que tem, obviamente, que ter, para além do respeito do Parlamento, também o respeito do Governo e dos organismos do Governo. E ter uma proatividade no sentido de, porventura, não tratarmos de todos os assuntos ao mesmo tempo, mas sermos focados. Já percebi que, se formos um a um, talvez seja mais fácil. E uma delas é, infelizmente, lamento, porque nós tivemos um momento que não orgulha ninguém, muito menos a ASAI, quer ouvir o sindicato, quer ouvir o inspetor-geral, e aqui está a prova de como uma ASAI incompetente e completamente ao arrepio daquilo que devia ser, causa um dano irreversível a um setor importante da economia nacional. Podemos achar que isto é coisa pouca, não. Isto afeta praticamente todos os cidadãos, todos têm carros. Segundo o estudo da ACP, há famílias até com mais que um carro, e, portanto, nós estamos a multiplicar, triplicar problemas e ilegalidades. E, portanto, as minhas perguntas são um pouco para reforçar, para podermos fazer, no fundo, o estado da arte, a ver se desta vez se consegue fazer uma coisa. Reuniões com o Governo, que soluções e que respostas o Governo deu? Houve ou não reuniões com a ASAI? Porque eu acho que, a exemplo, por exemplo, do setor da restauração, que à data da aplicação do HCCP trouxe um ruído ou algo muito difícil de cumprir, o que as próprias associações de setores fizeram foi juntar-se a encontrar mecanismos de como é que uns podem ajudar, como é que uns se podem adaptar ao cumprimento da lei, como é que eles podem... E, por exemplo, tinham programas como o E-Fatura, programas de... ou Peça à Fatura, não é Fatura, o programa Peça à Fatura, programas de formação. No fundo, até criar canais de comunicação para que a inspeção seja mais focada, desde logo no problema da concorrência desleal ou nas práticas restritivas do parque de um conjunto de oficinas, que não é de hoje, que não é só o funcionamento das oficinas, é depois o material, a qualidade e a legalidade do material lá vendido, não é? As peças são originais ou são de contrafação. É esse problemas com as companhias seguradoras, na altura falamos aqui, se não era para pôr no contrato de seguro, se é preciso rever o contrato ou não, uma vez que eu acho que há aqui um atropelo, desde logo, à defesa do consumidor. Eu, como consumidor, devo ter a minha liberdade de escolher quem presta o serviço de oficina de forma inatacável. Posso, ao mesmo tempo, quando assino um contrato de seguro, também estar a vincular-me a um determinado serviço. Portanto, são matérias que, como eu disse, que é preciso conversar com a associação, com os responsáveis, convosco, para ver se conseguimos encontrar aqui mecanismos que nos ajudem também, porque, no fundo, o Parlamento, o que é que fez? Fez um reforço dos mecanismos e da capacidade de atuação da ASAI. Depois, se não funciona ou não, já nós não podemos atuar. Fez um reforço, como dizia a minha colega, bem, no sentido de, através de um maior pedido de faturas ou da identificação do consumidor, conseguir dar mecanismos ao Estado para poder fiscalizar. Mas estamos a ver que tudo isto é pouco. Portanto, peço-vos que nos digam, no fundo, se têm feito isso, porque eu acho que é mais fácil serem os senhores, no fundo, junto da ASAI, junto do Ministério da Economia, junto da Direção-Geral do Consumidor, junto das seguradoras. Eu registro aqui, que é um problema não resolvido, que de facto as oficinas têm, do ponto de vista do processo de licenciamento, uma montanha quase intransponível de obrigações,
desde logo em matérias de resíduos e área, e depois temos ao lado uma grande superfície a vender óleos, a vender quase um carro em peças, a quem não lhe é pedido nada. Temos aqui um problema que eu também vejo, nós vamos ter aqui não sei ainda quando, um colóquio sobre prevenção rodoviária. Já ouvimos aqui a Associação dos Centros de Inspeções. Eu também acho que há aqui um tema que ainda não abordamos, que é a relação das oficinas com os centros de inspeções, para nós sabermos se os carros que andam na estrada, para além daquelas N matrículas que o senhor do IMT reconheceu aqui, que não sei onde é que andavam os carros, agora percebi que alguns andam, e já não me lembro do número, mas era um número considerável de carros desaparecidos, não estavam abatidos, não se sabe onde é que andam. Mas também há aqui uma relação que eu acho que merecia a nossa atenção, do que é que acontece entre as oficinas e os centros de inspeções e como é que nós podemos garantir a segurança dos veículos, quer na qualidade do material, quer na retificação. E, portanto, eu agradeço a vossa vinda, porque acho que é um setor que precisa, com este termino, precisa da nossa atenção. Como eu digo, nada é novo. Agora, nós temos é como pegar nisto uma ponta e começar a resolver os problemas um a um. Eu acho que o mais rápido é, de facto, já que estamos com o dossiê da ASAI na mão, é fazer, de facto, aqui um forcing, para que a inspeção seja... Porque se nós reduzirmos esta concorrência desleal, estas práticas restritivas, já temos um ganho evidente. O resto, digam-me o que é que também querem, de forma mais focada, que se faça, e nós tentaremos. Se não, daqui a 1 ano ou 2 anos estaremos aqui a ter a mesma conversa e estamos exatamente no mesmo sítio. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por cumprimentar com particular, eu quase vou dizer assim, com particular emoção, a delegação da ARAN, e digo isto porque a primeira palavra que eu queria deixar era de memória do Dr. António Teixeira Lopes e do trabalho incansável que ele fez durante anos, mesmo a vir aqui à Assembleia, e o Sr. Afonso Ferreira também estava cá nessas reuniões, e do trabalho que agora está a ser prosseguido e desenvolvido pela atual direção da ARAN, que já teve o mês passado a amabilidade de nos receber lá no Porto, lá fomos ter convosco para discutir estas situações, e ainda não tínhamos a informação de que, passados estes dias, cá estaríamos outra vez na Assembleia da República para discutir o ponto de situação do setor. E temos aqui, foi distribuído pelos serviços da Comissão Parlamentar aos deputados e às deputadas, a carta, ainda assinada pelo Dr. António Teixeira Lopes, a pedir para que a Assembleia recebesse a ARAN para fazermos aqui o ponto de situação, com particular incidência nesta questão da economia paralela e da atividade da economia informal, que é um flagelo, de facto, para este setor, entre outros, mas neste em particular. E eu diria que a melhor homenagem que poderíamos fazer ao Dr. António Teixeira Lopes e aos milhares de pequenos empresários e trabalhadores do setor do comércio automóvel, da reparação automóvel, da produção nacional que também existe, e já se falou nos reboques, mas também podíamos falar nos autocarros, que também consta da vossa apresentação e da documentação que trouxeram, e de facto tem muita informação e muito conteúdo. A melhor homenagem que podemos fazer é não tratar destes assuntos como se fosse a primeira vez que os senhores vêm cá, porque isto de facto é uma luta antiga, é um trabalho antigo que continuam a desenvolver e que nós temos que dar seguimento. E eu, em vez de estar aqui a teorizar ou, digamos, a responsabilizar-vos por aquilo que os outros não fazem, vou fazer ao contrário. Vou propor que a Assembleia possa, de facto, contribuir e ajudar a que o problema tenha um outro enfoque e uma outra resposta. E eu queria propor, penso que isto está perfeitamente ao alcance da Comissão Parlamentar e é uma prática positiva de contributo para o aprofundamento da informação disponível e até para a própria ação. Mais do que o esclarecimento, às vezes há perguntas que, digamos, convidam à ação. E acho que há um pedido de esclarecimento que poderia ser dirigido pela Comissão Parlamentar aos ministérios correspondentes à resolução da Assembleia da República 128 de 2013. Porque esta resolução que foi mencionada e que resultou de um processo até interessante de debate
O PCP apresentou o projeto de resolução que deu origem a esse texto. O PS e o PSD também, salvo erro, apresentaram propostas e houve um trabalho conjunto que deu origem depois a esse texto aprovado na Assembleia, por unanimidade. Teve, no mandato anterior, na legislatura anterior, um grupo de trabalho do setor automóvel que acompanhou, inclusive, digamos, os primeiros tempos de implementação ou não daquelas medidas. E até já existe um certo arranque, digamos, de contactos, de respostas que na altura vieram, do estamos a preparar isto e aquilo, estamos a pensar isto e aquilo outro. O problema é passar à prática. O problema é passar à prática. E as autoridades têm estado passivamente a assistir àquilo que acontece, e acontece cada vez mais. Porque o que é verdade é que o setor foi submetido a uma pressão quase asfixiante, não apenas dos impostos diretos, mas também dos custos de contexto, das taxas, dos procedimentos regulamentares, das burocracias, daquilo que a exigência, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista procedimental, jurídico, etc., pesou sobre o setor, o que torna ainda mais fácil, digamos, a concorrência desleal para quem se furta a tudo isso e aqui a questão do número de contribuinte. É evidente, quem não é empresa nenhuma, quem trabalha às escuras, como diz o outro, não pede número de contribuinte. E aquilo que o Sr. Afonso Ferreira estava a dizer, e eu percebi perfeitamente, é que esse nunca pede número de contribuinte, mas se tivesse mesmo que haver uma identificação de quem é que está a comprar aquelas peças todas, não há cidadão nenhum neste país, a menos que seja um grande colecionador de automóveis, que compre 50 peças iguais para automóveis. Não estou a ver assim tantos colecionadores que vão comprar assim aquelas coisas. Para terminar, Sr. Presidente, eu queria dizer que há abordagens novas que a ARA até trouxe na reunião de hoje, acrescentando à discussão que tem vindo a ser feita e à reflexão que tem vindo a ser feita. Mas há problemas que os senhores têm sido incansáveis a chamar a atenção, a reiterar que é preciso tomar medidas. E eu lembro-me, mais uma vez, do Dr. António Teixeira Lopes, que até processos por difamação em tribunal teve que enfrentar, das mesmas seguradoras que estamos agora aqui espantados porque fizeram isto e aquilo. Há anos que isto se sabe. Há anos que isto é denunciado, e por nós também, por parte do PCP, na Assembleia da República, sobre este poder de domínio do mercado dos grandes grupos económicos, nomeadamente daquele setor financeiro, vamos lá, em relação às micro e pequenas empresas do ramo automóvel. E, portanto, o problema aqui está, digamos, no seguimento que as autoridades dão ou não a esse problema. Nós, na mesma semana em que tivemos a reunião convosco no Porto, colocámos aqui, acho que nesta sala, na reunião com a ASAI, este problema que os senhores identificaram. Há ações inspectivas até à hora em que abre a economia paralela, que é à noite. À noite não há ações inspectivas. Durante o dia é que há, é sobre quem tem a porta aberta e a escrita em dia. Se há alguma falha, lá vai os 80 mil euros em cima de quem tem a escrita em dia, ou não. E pronto, isto significa que há medidas concretas que têm que ser levadas a cabo, quer no cumprimento da lei em vigor, quer na alteração das operações, procedimentos normativos que traduzam as tais medidas, quer da Resolução 128 de 2013 em relação ao setor automóvel, quer da, salvo erro, 118 de 2012 do setor do pronto-socorro dos reboques, não é? E, portanto, a questão do serviço público. E, portanto, essas matérias são muito importantes. Eu gostava só de perguntar, não é se estão a pensar fazer, é que pudessem, na vossa resposta, sintetizar o que tem sido feito junto do Instituto de Seguros, junto da ASAI, junto da Autoridade da Concorrência, para que haja este ponto de situação da intervenção que tem sido feita pela vossa parte e, reiterando a proposta que esta Comissão possa retomar esse contacto junto do Governo, dos vários Ministérios, para avaliar o que é que tem sido, ou neste caso não tem sido feito, no cumprimento destas medidas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra aos seus representantes da ARAN para a resposta de 10 minutos no máximo, que temos a seguir outra audiência. Muito obrigada. Eu vou responder a uma parte das questões, mas antes de mais queria também mencionar que eu pessoalmente conheço duas pessoas aqui da mesa, o Sr. Deputado Hélder Amaral, que eu acho que já durante muitos anos acompanhou esta nossa luta, que falou muitas vezes com o Dr. António Teixeira Lopes. Isto não é novidade para si, claramente. Eu estive consigo e com os outros colegas na altura ainda
da outra legislatura. Como o deputado Bruno Dias, nós tivemos uma reunião, nós estamos em contacto para apresentar também os nossos problemas e esta luta não é de agora, é de há muito tempo. Não estamos a ver resultados práticos. Claramente. A nossa denúncia, as nossas sugestões vêm sempre nas reuniões que já tivemos durante este tempo todo, durante estes anos, como a Assembleia da República, Comissão dos Assuntos Económicos, como os próprios ministérios. Não estamos a ver resultados postos na prática. Estas resoluções que, no meu ver, já estão um bocado ultrapassados, que já têm alguns anos, nunca tinham sido postos na prática. Se calhar estamos na altura de propor ainda mais soluções para a situação atual, porque a situação está em constante movimento, altera-se a situação económica, surgem novos atores, o paradigma do setor automóvel vai mudar. Toda a gente fala dos carros autónomos, dos elétricos, isso traz legislatura, ainda está um bocado vago esta situação. Nós temos que pensar em termos de nossos associados que exigem uma adaptação a outro nível de funcionamento e nós ainda não estamos preparados para isso claramente. O que é que eu posso responder? Houve reuniões, não há resultados. Em pormenor, se calhar poderia responder a minha colega, porque nós, inclusive como Instituto de Seguros de Portugal, já escrevemos várias cartas, não obtivemos respostas, inclusive foi colocada uma questão, se bem me lembro, a Bárbara vai me recordar, sobre o negócio, ou seja, liquidação do valor da reparação diretamente ao lesado que não envolve pagamento do IVA, que não faz sentido. Da minha parte nós estamos atentos, estamos a falar com as entidades, não estamos a ver resultados. Muito bem. Senhora doutora Bárbara Coutinho. Muito obrigada. Então, relativamente à primeira questão, se notamos alguma melhoria relativamente à introdução dos incentivos fiscais, sinceramente não. Julgamos que o problema se mantém, já era anterior a isso, permaneceu com essa legislação e continua neste momento. Efetivamente não notamos melhoria alguma. Relativamente à questão do que é que a ARA tem feito, ou melhor, se tem falado com as entidades fiscalizadoras, nós temos remetido várias missivas, já desde há muitos anos que o temos feito e reportado às autoridades fiscalizadoras o que se passa no setor. Relativamente à questão da concorrência, desde 2009 até 2015 correu um processo na autoridade da concorrência, sendo que, por fim, a decisão da autoridade foi no sentido de realizar um inquérito às companhias seguradoras, mas não só, também relativamente às assistências em viagens quanto aos reboques. Os resultados desse inquérito não foi nenhum, porque, como sabem, a legislação relativamente à concorrência é tão fechada que não permite à autoridade da concorrência fazer o que quer que seja. Por outro lado, temos as empresas nossas associadas que, com receio de perder a clientela, também não nos dão, falam-nos, mas não nos dão os documentos necessários para que se investigue a sério o que é que está a acontecer. Relativamente ao Instituto de Seguros de Portugal, nós recebemos respostas, passado 2 ou 3 anos, efetivamente recebemos respostas, mas a resposta é sempre a mesma, vão para o tribunal, porque o que estão aqui a falar são de relações estritamente comerciais e, portanto, as partes, se quiserem que se entendam no tribunal. Não há abertura sequer para se reunir e para se tentar encontrar respostas. Relativamente à questão da existência de dados no comportamento do setor, nós efetuamos alguns estudos, nomeadamente no que se refere à questão do pronto-socorro, que não tivemos aqui tempo de abordar, mas que está na nossa apresentação.
Estudos estes que demonstram que o valor pago em Portugal pelas mesmas companhias seguradoras ou assistências em viagem é bem inferior àquele que se paga aqui na vizinha Espanha, sendo que os custos de combustível a nível nacional são bem superiores àqueles que se praticam lá. Portanto, há aqui qualquer coisa no mercado que não está devidamente acautelado. Por fim, julgo que o que é que nós pretendíamos concretamente? O que nós pretendemos concretamente, se conseguirem efetivamente aplicar estes números que estão na recomendação da Assembleia da República ao Governo, isto era muito importante para o setor. Tem aqui medidas que permitiam uma redução efetiva da carga fiscal às empresas e, de alguma maneira, as tornavam mais competitivas. Não posso deixar de aqui mencionar, porque não tive tempo para expor de outra maneira, mas aqui o ponto 8, em que se previa a priorização à indústria nacional de componentes e montagens, nomeadamente às carrocerias. No entanto, o que assistimos é uma situação em que as empresas, por causa da liquidação do IVA nas transações intracomunitárias, são efetivamente prejudicadas relativamente às empresas internacionais. Ou seja, se eu pretendo, uma empresa de transportes nacional, se quiser comprar um autocarro cá dentro, tem de pagar o preço, tem de pagar o IVA, tem de liquidá-lo e esperar pelo seu reembolso no momento, não é? Se comprar a uma empresa estrangeira, sabe que a liquidação e o reembolso é feito em simultâneo, ou seja, há aqui uma operação neutra em termos de tesouraria, não há dinheiro que sai. E, portanto, só isto faz com que as empresas de lá de fora consigam ser mais competitivas dentro do nosso país do que ao contrário. E, portanto, nesta matéria era importantíssimo que se revisse a questão do IVA no setor das carrocerias. Portanto, em termos de concretização, era esta. E depois era apelar que, efetivamente, se fizessem os pedidos de esclarecimento que ali o Sr. Deputado Bruno Dias solicitou, porque, vamos lá ver, a determinado momento os grupos parlamentares, todos eles, conseguiram chegar a um entendimento para chegar a esta resolução. Era importantíssimo para o setor que, mais uma vez, chegassem a um entendimento no sentido de se encontrarem soluções para o setor automóvel, no sentido das nossas empresas serem mais competitivas e, de alguma maneira, se conseguir fazer o combate à economia paralela possível. Muito obrigada. Muito obrigado. Peço-lhe só que desligue o microfone. Quer ainda dizer qualquer coisa? Esteja à vontade. Portanto, relativamente àquilo que falei, é aquele problema com as seguradoras, que ele mantém-se há muito tempo, que é o desvio, faz queixa ao Instituto de Seguros, nada se resolve, porque aquilo são uns lobbies muito fortes. Estamos a falar com pessoas e que nos tentam exprimir, tentar nos sugar ao máximo. E isto, para o nosso setor, vai para pior. Derivado porque isto tem vindo agora com mais agressividade que eles têm tido no setor. Relativamente a um caso que há bocado falei dos carros roubados, se a companhia dá uma perda total a um carro, porque normalmente vai aos 70%, chega lá aos 70% do valor, até dá a impressão que o carro é deles, dizem, não podemos passar daqui, então vamos para a perda total. Então, se vão para a perda total, porque é que eles vão vender o carro? Metem-no no mercado a vender, depois. Se o carro não tem perda total, não tem reparação, se vocês conseguirem com que isto deixe, os carros passem a ser anulados, as matrículas, e o carro desapareça, que seja automaticamente, eles vão levar as reparações quase até ao valor da reparação do carro, porque se você segura um que paga por 100 mil euros, um capital seguro de 100 mil euros, e eles depois, quando vai para a reparação, dizem só tem direito até 70%, mas nós estamos a pagar por 100, não é? Temos direito a reparar o carro até aos 100 mil, mas eles não, 70%, porquê? Porque é o negócio, depois que vem por trás, e depois rouba-se carros. Coitado, há pessoas que ainda esta semana tive um colega meu que ficou sem uma Mercedes nova.
Na zona de Braga, graças a Deus, tem lá muitos, é campeão também nisso. Mas porquê? Isso é procurado. Hoje há falta de peças na Stock. Não, se conseguíssemos com que as companhias se deram perda total, o carro tem que ser anulado, não pode ser mais comercializado. Era o abate, porque pôr um carro a movimentar, eu ainda há um bocado expliquei, para o caminho é fácil. Você compra uma peça, de onde está gravado o número de chassi, rouba um carro, vai ao MTT e diz: eu substituí esta peça. E eles mandam gravar, é um roubo legal. O carro passa a andar legal na rua, porque o MTT e a inspeção passam. É um branqueamento, você compra a peça, apresenta lá a fatura, foi substituída esta peça. De carros desfeitos, eu às vezes vou ver, eu trabalho desde os meus 13 anos, e às vezes vou ver salvados, que eu digo: como é que essas pessoas dão tanto dinheiro por isto? As companhias vão ganhar dinheiro com isso. É por razão que o ramo automóvel ainda agora deu 3,9. Não dá prejuízo, como eles dizem. Eles vêm em coisa, mas eles deu 350 milhões que deram de lucro. Portanto, não estamos a ser assim tão... Agora, na questão dos carros, eu acho que um salvado devia ser anulado. Não devia entrar mais em circuito. Se a companhia lhe dá como incapaz de circular, porque é que então se lhe reparam os outros, vendem para reparar, é sinal que afinal a companhia devia reparar o carro ao proprietário do carro. E não repara. É essa a razão que eu aqui foco. Acho que aí, na questão de roubos, pelo menos, eu garanto que vocês conseguem baixar 50% dos roubos em Portugal. Posso garantir-vos isto. Porque é um negócio. As companhias chegam aos 70% num balo o carro. Quer dizer, você tem o capital seguro, até eles têm e continuam. Quer dizer, se vocês puderem fazer alguma coisa por isso, seria bom para nós todos. Muito obrigado. Queria agradecer à doutora Nélia Valcanova, ao Sr. Afonso Ferreira e à doutora Bárbara Coutinho. É um prazer rever-vos, menos alguns. Julgo que tomamos boa nota. Os grupos parlamentares estão cientes do problema. Veremos agora como é que a coisa evolui. Da nossa parte, fica a promessa, agora enquanto Presidente da Comissão, que alguma coisa devemos fazer. E, portanto, nem que seja revisitar o projeto de resolução e, se conseguirmos a mesma unanimidade, atualizando, que é esta pressão que podemos fazer, no fundo, sendo que às vezes as resoluções da Assembleia também não são cumpridas, quase que nos apetece mudar de lado e também reclamar. Está aí uma, que é o exemplo disso, aprovada por unanimidade, e pouca coisa foi feita. Mas acho que às vezes a persistência também paga e também tem algum sentido, portanto vamos fazer nesse caminho. Queria obviamente agradecer-vos, dizer-vos que a Comissão está perfeitamente disponível. Não tem que ser só nestas alturas. O canal fica aberto para nos mandarem sugestões, para aquilo que eventualmente possam ser uma chamada de atenção para um outro problema. Às vezes, como eu digo, é mais fácil tratar de forma focada do que queremos resolver tudo. Senhores deputados, até logo à tarde, temos um conjunto vasto de audições às 14, daqui a bocadinho. Portanto, muito obrigado a todos. Até já.